Oi, turma do livro Quem Ama Educa, Universo dos Ex. Ao longo da vida, pode-se trocar de companheiro, desde que a morte do amor os separe. Viver bem juntos é desejável, mas viver unidos pelo compromisso firmado no passado, quando nada mais existe entre ambos, é pouco saudável. Como disse o grande poeta Vinícius de Moraes, o amor é infinito enquanto dura. O homem e a mulher se comportam de modos distintos na separação. Os bens são divididos, ele fica com os bens materiais, o dinheiro, e ela com os bens afetivos, os filhos. Hoje em dia, não é raro que a mulher separada com filhos volte a morar com os pais, principalmente por questões econômicas e administrativas. Esse livro é velhinho, viu? Então, isso daqui já não está valendo, não. Porque hoje em dia é o contrário. O homem sai sem nada, a mulher fica com a casa, ela trabalha. Então, o que ele está dizendo aqui já não está batendo muito, mas vamos lá. Não é uma reminiscência machista, pois aqui continua morando em sua casa com os filhos enquanto o marido sai de lá. Ah, tá, ele chegou onde eu queria. Percebo que o homem separado age muito diferente da mulher. Alguns homens desaparecem da vida dos filhos e se comportam como se fossem solteiros. É aquela história, né? Queria liberdade, o cara voa. Saem de casa e vão para um flat, abandonando o esquema familiar. Se têm dinheiro, querem morar sozinhos e aproveitar a liberdade. Se querem liberdade é porque se sentiam presos. Vivem um período de nomadismo sexual, trocando de parceiro até não querer mais, né? Às vezes cumprem apenas o que a lei determina em relação à antiga família. Acabam se transformando em ex-pais, ou seja, só paga a pensão, né? E olha lá, quando paga. Quando a mulher não tem que entrar na justiça. Entretanto, o homem está evoluindo muito, embora lentamente, e alguns que têm condições ao montar sua moradia, reservam também um ambiente para os filhos. Ah, essa parte eu pensei que ele não ia falar. Muitos pais hoje são assim, na casa da mãe tem um quarto para criança, na casa do pai tem um quarto para criança também. Legal, essa parte aí é importante. Reservam também um ambiente para os filhos, que podem dormir lá nos finais de semana ou em qualquer outro dia. Esses ex-maridos não vão transformar-se em ex-pais. E os filhos podem contar com eles, pois muitas vezes se revelam até mais participativos do que antes, quando eram casados. Recentemente vi um homem trocar as fraldas de uma menina com menos de 2 anos de idade num assento do avião em pleno voo. Constatei que eram pai e filha. Trocar fraldas do bebê em casa muitos pais já fazem, mas viajar sozinho com a criança que ainda come comidinhas de bebê e usa fraldas é um bom avanço para não se transformar em ex-pai. O homem descasado se ufana da nova independência e autonomia, logo arruma companheiras para farra. Enquanto isso, a mulher ainda se sente desvalorizada se não tem um companheiro ou uma relação estável. E talvez compense a frustração afetiva conjugal com o exagero no papel de mãe. Eu sei o que é isso, exagero de ser mãe. Essa compensação pode prejudicar muito os filhos devido à hipersolicitude e à desvalorização da figura feminina totalmente transformada em mãe. Nem sempre, porém, os acontecimentos seguem esse padrão. Há homens que sofrem muito por terem sido largados pela mulher que ficou com os filhos. Há também mulheres que ficam muito mais soltas e saem à noite, viajam com amigas, realizam sonhos antes impossíveis, inclusive assanhamentos até então impensáveis. Certa vez, atendi uma família que não era muito diferente da maioria das famílias cujos pais se separam. Era um casal de classe média com 3 filhos menores. O pai começou a ter uma grande ascensão profissional e ganhar muito dinheiro, a ponto de comprar uma casa luxuosa e um carro importado, além de uma linda casa numa praia badalada. Descobriu-se que tinha um caso com a secretária muito mais jovem que ele. O homem resolveu então sair de casa, comprometendo-se a não deixar faltar nada para os filhos. Prometeu que nada mudaria entre eles. Mas à medida que o relacionamento do pai se firmava com a outra, os compromissos assumidos com a antiga família foram sendo deixados de lado. Pouco tempo depois, essa família recebeu o convite de casamento do pai com a ex-secretária, grávida de 6 meses. A festa foi num conceituado clube da cidade, sob ampla cobertura das colunas sociais. Os filhos não foram ao casamento. O pai
Começou a reclamar que os filhos o rejeitavam e a acusar a ex-mulher, mãe de seus filhos, de manipulá-los. Continuou ganhando bastante dinheiro e o que tinha ganhado até então ficou mais com ele do que com a ex-esposa, a qual o havia ajudado a construir o belo patrimônio, agora usufruído pela nova esposa. Aliás, essa situação é comum. Quem luta é a primeira esposa, quem desfruta é a segunda. Gente, como isso é comum, infelizmente. Felizmente, nem todas as separações são assim. Quanto mais saudáveis os homens, menos esses tipos de comportamento acontecem. Em geral, a mulher fica com os filhos e mantém dinâmica familiar. Se arruma um namorado, ele entra numa família constituída, portanto, ela continua no esquema familiar, enquanto o ex-marido volta à vida de solteiro. No entanto, às vezes, os filhos manifestam o desejo de morar com o pai. É preciso averiguar se o interesse das crianças se deve ao afeto ou à possibilidade de ter uma vida economicamente mais folgada e psicologicamente mais solta que na companhia da mãe. O homem separado tem a liberdade de fazer o que quiser, mas logo percebe que precisa cuidar das próprias roupas, da comida, de tudo que era feito com cuidado antes pela esposa. Nem sempre ele consegue estruturar a vida sem a ajuda de uma mulher. Viver sozinho por aventura, pode ser gostoso, mas por obrigação torna-se difícil. Não raro o homem se descuida da roupa, alimenta-se mal, desorganiza às vezes até a vida profissional. A sensação de independência e autonomia logo se transforma em solidão e ele fica mais sujeito a doenças psicossomáticas, ao abuso de drogas e suicídio. Geralmente, esses são os sintomas de um ex-pai. Não há ser humano que não precise de uma família. Ele pode até viver situação transitória de estar sozinho, mas os momentos mais importantes de sua vida foram os familiares. Mesmo para morrer, é muito ruim não poder contar com o conforto físico, afetivo e espiritual da família. Então, vamos lá. Tem várias situações que o livro coloca e várias situações que a professora Patrícia viveu, inclusive a mulher Patrícia, né? Essa questão da separação, eu tô viúva há 18 anos, né? Na época casada, meu marido foi meu primeiro namorado, mas, né, regrado, foram 6 anos de namoro, e aí já veio o casamento, e depois veio a viuvez, e quando eu fiquei viúva, que eu tinha um filho de 8 anos na mão, eu falei, agora? Houve uma separação, né? E nessa separação, nesse rompimento que eu fiquei sozinha, eu acabei sendo esse excesso dessa mãe, que foi falado no texto. Aquela mãe que quer fazer tudo, a parte do pai, a parte da mãe, a parte do avô, da avó, aquela que, né, protege, ao mesmo tempo cobra. Então, o exagero, né? A gente se sobrecarrega, a mulher sozinha ela se sobrecarrega. E grande parte das mulheres que eu tive amizade, que eu conversava sobre filhos, e quando elas se separavam, viviam a mesma, não vou dizer tortura, né? Mas o mesmo caso que eu, né? Aquela dúvida de estar se fazendo o papel de mãe direito ou não, porque não tinha o pai para poder auxiliar. É diferente quando tem um casal que os dois falando a mesma língua, né? O filho vem, pode, mãe? Você fala, não. Aí ele vai testar, ele vai falar com o pai. O pai vai falar, sua mãe já falou que não, então é não. O filho já corta a conversa. Quando você tá sozinha, isso não ocorre. Você fala não e a criança vai ver lá fora, mas o meu colega pode. A referência dele acaba sendo o externo. Por mais que você tente dar a referência para o teu filho, o externo é mais forte. E quando é caso de pais separados, que o pai está vivo, né? O pai ausente, ele sobrecarrega a mãe, porque tudo vai cair na mão da mãe, o sim ou não vai cair na mão da mãe. O pai, por estar vivendo aquele momento, né? Como o texto falou, e é real, o pai quer aquela liberdade, ele quer viver tudo que ele não viveu, porque o casamento não permitia, porque o homem é mais imaturo. Gente, cá pra nós, o universo masculino é maravilhoso. Enquanto a mulher nasce com um bebezinho no colo, porque a mulher nasce e dá uma boneca para ela. Outro dia uma amiga minha colocou a foto da filha dela com uma boneca na mão, colocando o nenê para dormir. Eu falei, pelo amor de Deus, deixa a criança brincar, jogar essa boneca pro alto, sei lá, fazer qualquer coisa. Mas tá ensinando a ser mãe, né? Já tá dando obrigação para a criança. E o menino? O menino não pode brincar de boneca, porque senão ele é gay, né? A sociedade discrimina um moleque que pega uma boneca na mão. Mas é um horror
Porque esse moleque vai virar pai. Se a menina está se preparando para ser mãe através de uma boneca, de um ursinho de pelúcia, o moleque também deveria ter, porque ele vai ser pai. Mas não, dá uma boneca para a menina, ela fica escrava ali, sendo mãe, e o moleque vai brincar de carrinho, de bola, de pipa. Então, o universo masculino é maravilhoso, desde criança que o cara não tem que ter responsabilidade de nada. Já a mulher nasce com responsabilidades. Aí é que tá, dentro dessa cultura, nós colocamos pessoas que vão crescer com essa mentalidade. O homem gosta de lazer, a mulher gosta, mas não tem prazer no lazer, porque ela já acostumou desde pequena com as obrigações, com as responsabilidades. Quando o cara tá no casamento, a mulher bota ele para as responsabilidades serem bem assumidas, ela chama o cara na responsabilidade. Vem cá, o filho é seu também, a casa é sua também, a dívida é sua também. Então a mulher vai trazendo o cara para aquilo. Para alguns isso é sufocar. Para alguns você não me dá um tempo. Para alguns, nossa, eu não posso jogar bola com meus amigos. Mas a mulher tem que estar com a barriga no tanque enquanto ele vai jogar bola com um amigo. Ele vai pescar, a mulher vai ficar em casa limpando casa sozinha. Então, numa circunstância como essa, a mulher acaba trazendo o cara. Vem cá, não, você vai fazer também. E ele se sente o quê? Preso, né? Se é um casal que está em sintonia, o homem tem prazer em estar do lado da esposa e ajudar ela com as coisas domésticas, com o financeiro, com o filho. A família realmente se fecha numa grande, como se fosse uma grande equipe, né? E eles precisam vencer times, então eles se unem. E nada nem ninguém abala aquele casamento, aquela família, porque eles são fortes no propósito de valores, de princípios, que não deixa nada lá fora influenciar a vida deles. Geralmente, eu bato palma, né, para muitas famílias que são evangélicas, que levam ao pé da letra o que está escrito na Bíblia e eles tentam seguir da melhor maneira unidos. E eles não se permitem, mas eles discriminam, mas eles são muito assim, mas eles vivem em família. Grande parte, né? Tem as exceções, mas grande parte, os evangélicos eu bato palma, porque eles realmente eles fazem de tudo para manter uma família unida. Mas tem a questão de caráter, né? Caráter não é profissão, não é a roupa, não é a casa, não é o sexo, é caráter. Tem o caráter. Às vezes a pessoa pode ser evangélica, a pessoa pode ser branca, pode ser negra, gorda, baixa, alta, mora num lugar rico, lugar pobre, e no entanto o caráter dela não ajuda. Ela casa, porém ela não quer estar casada. Ela quer alguém que cuide das roupas dela, como está falando no texto aqui. O cara, ele vai sentir falta não da esposa, do filho, da casa, dos problemas, das alegrias. Ele vai sentir falta de alguém que lava, passa, cozinha, cuida, deixa tudo no jeito para ele. Aí ele não consegue ficar sozinho. Quando ele sai do casamento, ele sai disparado, ele quer viver tudo o que ele não viveu dentro do casamento, ele arruma mulher de tudo que é cor, tamanho, ele vai trocando de parceira, ele tá livre, beleza. Só que isso daí passa rápido, porque ele estava acostumado com aquela Amélia que cuidava dele, que não tem mais. Inclusive, na hora que ele for morrer, ele sabe como é que vai ser. Eu vou morrer sozinho? Desculpa, gente. Como é que vai ser daqui pra frente? Quem é que vai me dar um chá quando eu estiver passando mal? Quem é que vai me dar aquele remedinho que tira dor de cabeça? Tem cara que quando sai do casamento não sabe onde ele colocou a meia dele. Ele não sabe lavar, ele não sabe fazer comida, ele não sabe fazer nada. Você coloca ele para dormir num colchão no chão, porque hoje em dia, que nem eu não estava concordando muito com o texto aqui no início, né? O texto está dizendo que o cara sai, ele sai bem, e quem fica ruim é a mulher. Hoje em dia não, a mulher trabalha fora. Então a casa geralmente fica para a mulher e para os filhos. O cara vai sair sozinho, mas a mulher tem filho. Então a mulher acaba ficando na casa até vender a casa e dividir os bens. Então a mulher acaba ficando, fica com os filhos. Ela continua a vida de casada dela. Dificilmente uma mulher que fica com os filhos na casa que era da família vai colocar o outro logo em seguida. Não estou falando que é impossível, estou falando que é difícil. Porque vocês vão discordar comigo, só falar, não, que nada, a mulherada hoje, mal termina o casamento, já tem outro deitando na cama do patrão, né? Mas tem grande parte das mulheres, elas assumem a posição família e elas permanecem com os seus filhos. Eu, Patrícia, sou uma delas. Eu fiquei 5 anos sozinha, esperando meu filho crescer, dos 8 até 5 anos para frente, para ele poder crescer, e eu sentar com ele e falar, Rafael,
Tem algum problema a mãe arrumar um namorado? Namorado. Não vou colocar ninguém para morar com a gente. É um namorado. Posso arrumar? Vai te ferir? Vai te machucar? Porque eu morria de medo de ferir meu filho. Eu falei, se ele me ver com outro homem, já pensou, eu como filha não ia gostar. Então, eu sempre me coloquei no lugar dele. Eu sempre procurei poupar ele. Mas conheci pessoas que, assim como vocês devem estar pensando aí, mal terminou o casamento, já arrumou outro, inclusive colocou para morar dentro da casa. Tem casos assim também. Mas grande parte da mulherada vive uma vida de casada. Mesmo que ela arrume um outro parceiro, ela arruma um outro parceiro para viver casada. Não é para bagunça. Grande parte, não. Agora, tem as exceções das mulheres que realmente, assim como os homens saem e querem voar, a mulherada também quer sair e quer voar. Se ela não tem filho, é mais fácil ela fazer isso. Mas se ela tem filho, ela pensa mais no filho. Ela se apega mais a essa questão família. Se é menina nova, aí a história é outra. Aí acaba largando os filhos com os avós. Para ela sair para balada, para ela sair para bagunça com os amigos, para ela revidar, dar o troco no marido, porque o marido traiu, porque o marido saiu com outra. Então acontece esses episódios também. São tantos casos desses universos aí de ex, que se eu for falar, nós vamos levar um vídeo aí de horas. Mas a questão é, independente, né, se o casal vai ter outra pessoa ou não, se vai ficar bem na questão financeira ou não, é que não deve existir a questão do ex-filho, ex-pai, ex-mãe. Não existe isso. Pai e mãe vai ser sempre pai e mãe. O ideal é como o texto falou. Pai e mãe separou, tem que ter um quarto na casa da mãe, tem que ter um quarto na casa do pai. Um período a criança vai ficar na casa da mãe, um período a criança vai ficar com o pai. O pai tem que estar presente na escola, a mãe tem que estar presente na parte de médico. Eles têm que dividir o serviço deles como se eles estivessem morando juntos. A única diferença é que pai e mãe não estão juntos. Mas a função deve ser exercida como se estivesse. A criança não tem que sentir esse rompimento. E quando é adolescente, que nem a gente falou ontem, o adolescente é pior ainda. Eles estão com os hormônios à flor da pele, eles estão confusos, eles não sabem que momento, tem momentos que eles acham que eles são já adultos, tem momentos que eles agem como criança. A vida de um adolescente é um turbilhão de emoção. Se não tiver o apoio, o alicerce de pai e mãe, eles se perdem muito fácil para as drogas, para a prostituição, para a promiscuidade, drogadição, bebida. Então, o que a família tem que continuar? Atenta às necessidades daquela criança, orientar ela, estar sempre presente na vida daquela criança, daquele adolescente, né, para que ele não se sinta abandonado, para que ele não se sinta largado, né, que ele agora é uma coisa fútil, que ele é um objeto jogado de lado. A criança não pode se sentir assim. Pelo contrário, tem que continuar se sentindo amado. Pais não se amam, mas se respeitam, e a criança tem que sentir esse amor, porque afinal de contas, gente, a criança foi feita com amor, não é? O casal fez porque quis, então, poxa, cuida, é obrigação, não é favor, né? E em contrapartida, o professor vai ficar no meio dessa bagunça toda. Aí vem o professor no meio dessa história, né? O professor vai ouvir várias histórias. De pai que saiu com outra mulher e a mãe foi abandonada com o filho, de mãe que saiu com outro homem, de mãe que já tá com outro homem. Eu tive um aluno uma vez que falou para mim assim: professora, eu não sei dizer quantos irmãos eu tenho. Eu falei, como assim? Porque o meu pai arrumou uma mulher, essa mulher já tinha filho, porque a minha mãe já arrumou um homem, que esse homem já tinha filho, e o filho desse é irmão do outro, sabe? Aquelas coisas assim, uma árvore genealógica que a gente foi fazer. O garoto não sabia dizer quem era quem na família, porque era uma bagunça danada. A professora fica nesse meio e a professora fala, e aí, o que eu faço? O que eu vou falar para essa criança? É que nem essa questão, que eu não gosto de entrar muito nos pormenor, mas essa questão de que o homem vira mulher, a mulher vira homem, aí casa e troca de papel, né? Ou duas mulheres juntas, dois homens juntos, a criança também não, de início a cabeça da criança não entende. E quando esse pessoal se separa, que de repente aquele que era o homem da relação vira mulher e arruma outra, sabe? Essas coisas bagunçam demais a mente de uma criança. Não adianta ser só amor, porque muita gente fala assim, não, o que vale é amar, respeitar, cuidar. Vale muito, mas se não tiver uma ordem, uma disciplina, quem é quem, as funções bem esclarecidas para a criança fica pancada.
Fica sem saber a quem atender, como atender, qual é o nome certo que eu dou. Eu tenho duas mães ou eu tenho uma mãe que faz papel de pai e aquele ali vai ser o pai mesmo sendo uma mulher. Então, essas questões, né, quando acontece uma separação e vem uma outra pessoa no meio, aí vira mais bola de neve ainda. Então, o que a gente tenta através do canal é colocar para as pessoas, não estou de maneira nenhuma aqui querendo colocar o que eu acho certo, eu acho errado, não importa, eu tenho minha posição, mas não importa qual seja, mas eu quero que todos que assistam, que leiam o texto junto comigo, que acompanham, para refletir, tem uma vida no meio de tudo isso, uma única vida, a criança, uma única vida, o adolescente, ou várias vidas, vários filhos, que dependem do adulto, para eles se tornarem pessoas melhores. E dependendo do exemplo, dependendo do que fazem com essa criança, com esse adolescente, estão matando essa criança psicologicamente, estão matando espiritualmente. E essa criança depois vai ser, ela tem tudo para ser um cara fracassado, mas tem as exceções. As exceções são aqueles que sobrevivem a tudo isso, acabam virando psicólogo, acabam virando médico, vira policial, vira professor, vão querer fazer algo de bom para as pessoas, coisa que eles não receberam. Se preenchem em ajudar pessoas como eles não receberam ajuda. Tem pessoas que sobrevivem a tudo isso, com certeza. Mas e os que não sobrevivem? E os que ficam pancados da cabeça? E os que ficam entediados, depressivos? E os que se perdem por conta de droga, de bebida, de má companhia? Em razão da falta de esclarecimento, da falta dos pais sentarem, dos pais terem atenção, dos pais terem amor de verdade por aquela criança e fazerem o seu papel de pai, de mãe. Não interessa se você vai arrumar um novo companheiro, uma nova companheira, o teu filho é teu filho. Só que é assim, tem que ter uma ordem, porque é aquela coisa, eu já passei também na pele de quem arrumou um namorado que tinha filhos. Meu filho nunca atrapalhou meus relacionamentos, ele nunca entrou nos meus relacionamentos, meu filho sempre foi a família com o meu marido, eu sempre coloquei ele aqui, desse lado, você pertence ao Edson, você pertence a Patrícia e ao Edson, essa família. Agora pode entrar o João, pode entrar o Pedro na minha vida, que você não tem nada a ver com esses caras, você faz parte desse clã aqui, esses que estão entrando aqui é como se fossem amigos. Nunca deixei um namorado meu falar pro meu filho, você tá certo, você tá errado. Quem educou, quem sempre colocou o que é certo e o que é errado, fui eu. Então, meu filho sempre ficou aqui, protegido. Pelo menos eu tentei, né? É lógico que perfeito eu não sou, mas eu sempre coloquei ele aqui. Você tem o lado principal. Então, se você falar para mim que tá se sentindo mal, é você que eu vou ouvir. Mas ele nunca se opôs a nada, ele nunca falou nada para mim, mãe, eu gosto ou não gosto desse ou daquele. Teve um que ele foi a preferido dele. Eu tive 4 namoros depois que eu fiquei viúva. Um deles, ele realmente gostou muito, que foi o Alexandre. Como ele gostou desse namorado? Quando eu terminei com o namoro, ele ficou bravo comigo. Pra vocês terem uma ideia. Né? Ainda tem essa. Mas é porque era mais amigo dele. Faziam um curso juntos, os dois saíam juntos. O Alexandre falava a língua dele. Mas nunca se colocou como o padrasto dele. Sempre como um amigo. Já os outros 3, não. Cada qual ficou no seu canto e ele aqui, protegido. Mas eu tive, infelizmente, a experiência de estar com uma pessoa que não sabia fazer isso. Tô junto com a pessoa, ligavam para ele, tem que tirar a tua filha de tal lugar e levar para tal lugar. Aí, essa história de querer priorizar o filho e deixar a atual namorada, traz problema para o relacionamento também. Então, não é priorizar. Eu tenho meu filho e por ele como que fala? Eu mato e morro, e a namorada que eu arrumar vai ter que aceitar. Não é assim. Ninguém vai ficar em segundo plano. Não existe isso num relacionamento. Nem de filho e muito menos de mulher e de homem. Ninguém tem que ficar em segundo plano. O que tem que ter é uma disciplina, né? Tal dia é dia do filho, tal dia, né, eu vou passear com a minha nova mulher, tal dia eu vou passar uma temporada vou passar minhas férias com o meu novo namorado. Tem que ter uma certa ordem, né, para não atropelar. E aquela pessoa que arrumou um novo relacionamento não ficar sufocada. Porque tem isso. O cara arruma, por exemplo, sai do casamento com a mulher, arruma uma nova mulher. Aí a mulher antiga fica perturbando ele por causa do filho. Aí ele já começa a se sentir pressionado aqui.
Aí a atual começa a pressionar ele porque não quer ele falando com a ex-mulher. Ele, pressionado pelas duas, acaba arrumando a terceira mulher como válvula de escape. Olha as bagunças que acontecem. Por quê? Porque não tá tendo uma disciplina. Ah, não, eu vou pegar o Joãozinho um domingo sim, um domingo não. E o sábado é pra ele poder namorar, porque de segunda a sexta eu trabalho. Tem que ter uma certa ordem, porque senão um atropela o outro. E essa questão da prioridade acaba desfazendo de alguém. Quando você se desfaz de alguém, a bomba vem, né? Então, os universos, né, que existem de ex são dezenas, centenas, sei lá. Existem vários tipos de casos, de como cada um vai viver. Mas, em geral, infelizmente, eu como professora, eu via que os homens deixavam mais a desejar. Terminava o casamento, ia embora, e mesmo que ficassem solteiros, não queriam saber dos seus filhos. Não vinham em reunião de pais, não participavam das festividades. Tanto é que o Dia dos Pais não tem festividade em escola, não tem. Só tem festividade pro Dia das Mães, porque mãe supôs que tá viva e que é uma só. Agora pai, a mulher pode ter casado 2, 3 vezes e o pai sumido no mundo, sei lá, traído, saído da família. Então é tanta complicação pro lado do homem que a gente não fazia comemoração pro Dia dos Pais. 32 anos, nunca eu fiz comemoração pro Dia dos Pais. Fiz em sala de aula, né? Arrisquei trazer os pais na sala de aula, mas a escola em si não gosta de trabalhar Dia dos Pais, porque tem essa coisa, né? A criança às vezes não tem o pai. Teve um centro espírita que eu trabalhei que falaram, não vamos fazer comemoração do Dia dos Pais, porque grande parte dos assistidos na área social do centro, os pais estavam na cadeia. Então, assim, pro lado do homem a coisa é gritante. Infelizmente, o lado masculino é muito imaturo. E essa imaturidade, como eu falei, se deve até mesmo devido à educação que tiveram. Tem que ser mudada. A educação da criança, em geral, tem que ser mudada. Brinquedos neutros. Nem boneca para um e nem carrinho para o outro. Brinquedos neutros, né? Que possam desenvolver a capacidade intelectual de cada um, sem dar obrigações para um e tirar do outro. Porque isso vai fazer uma grande diferença nos relacionamentos futuros. Eu não vejo, dentro do que eu trabalhei a vida toda, da experiência que eu tenho, eu não vejo outra razão que o homem fique tão imaturo quanto isso. Você dar para ele brinquedos que deixem ele lá. Hoje em dia o videogame, o que faz com esses meninos? O menino fica lá parado na frente de uma tela. Tec, 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 não lembra nem de comer. Poxa vida. Casados, eu tive uma aluna que se separou recentemente do esposo porque o cara só jogava, ele não queria saber de nada. Então é absurdo. Tem coisas que acontecem no universo masculino que é maravilhoso, porque é leve, né? A mulher é mais aflita, é mais responsável. É muito bom essa leveza do universo masculino, mas a responsabilidade tem que ser trazida e desde pequeno. O menino tem que lavar a louça, o menino tem que cuidar de casa, tem que limpar a casa, tem que ajudar a mãe. E a gente não faz isso. A minha sogra, que é a mãe do meu marido, minha sogra, a primeira briga que eu tive com ela, o que foi? Eu falei para ele, vem me ajudar a lavar a louça. Enquanto eu lavo a louça, você seca e guarda. Ela falou, não, meu filho nunca fez isso, isso é coisa de mulher. Então, são culturas que estão caindo, mas tem que cair de vez. Não é caindo, é cair de vez. Os direitos são iguais. Né? Não é que uma mulher vai carregar um saco de cimento, eu não falo direitos iguais nesse sentido, mas as obrigações, as responsabilidades, principalmente dentro do lar, numa família, tem que ser igual, tem que ser dividido, bem dividido, porque senão sobrecarrega um, ele vai ser o bruxo, a bruxa da situação, e o outro vai ser sempre o bonzinho, e quando separa, não muda. O que é ruim vai continuar sendo ruim, o que é bonzinho vai continuar sendo bonzinho. E essa balança desigual, a criança depois acaba se perdendo. Para uma criança não se perder, a balança tem que estar igual. Os dois têm que falar igual, os dois têm que fazer igual, agir igual, né? Então é isso. Esses universos aí dos ex, como o texto diz, ele só chama atenção para a gente o quê? Que ex é só em relação homem-mulher. Mas em relação ao filho não existe ex. Né? Não tem ex-filho, não tem ex-pai e ex-mãe. Então vamos ficar acordados para isso aí. O professor vendo essa bagunça toda vai ter que saber lidar, gente. Não é fácil, hein? Vai ter que saber lidar com cada caso, trabalhar cada criança. Por isso que eu levanto a bandeira aí
dos projetos, trazer palestrante na sala de aula, que converse com essas crianças, que faça terapia com essas crianças, de forma que elas possam falar as dores que sentem, que elas possam expor as coisas que passam na casa delas, não a título da gente se meter na vida particular dos pais, mas entender a vida particular dos pais é fundamental para você saber lidar com o teu aluno, para você saber qual é a necessidade que ele tem, para você trabalhar aquela necessidade, e aí ele vai alfabetizar, aí ele vai crescer. Agora, se você chegar babebi bobu para uma criança que está depressiva porque o pai foi embora e não fala com ela, esquece, você não vai conseguir desenvolver babebi bobu nunca. Então, é necessário saber a dor que aquela criança está passando. Quando a gente descobre a dor, a gente trata a dor primeiro para depois... mas como é que trata a dor? Eu não sou psicóloga, mas você encaminha. Eu não sou terapeuta, mas eu encaminho. Eu não sou psiquiatra, mas encaminho. Né? Eu não sou fono. A criança às vezes trava, não fala mais por conta de tanta dor. Manda para uma fono. Manda para o neurologista. O professor tem que abrir as caixinhas. Essa criança tem que ser investigada. E quando ela é real investigada, descobre-se o que essa criança tem, trata o que ela tem. Aí a professora entra em cena com babebi bobu. Aí ela vai aprender.